Paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Espero que esse vídeo os encontre bem nos seus lares e que nós estejamos fortalecidos como Igreja de Cristo, né? Esperando assim a santa vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu queria trazer para os irmãos uma reflexão que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículos 1 e 2. O Senhor tem falado comigo através desses versículos, dessa reflexão, desse livro de 1 Pedro. Então, se os irmãos puderem abrir, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Vou repetir o versículo 2. Para que, no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Obviamente que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, né, com o propósito de fortalecer os cristãos da Ásia Menor para poderem enfrentar as tribulações que já sofriam, né, preparando-os também para as tribulações que poderiam vir. A igreja estava sendo perseguida pelo reinado de Nero, do rei Nero, que estava assolando as igrejas, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Pedro, por outrora, tinha sido preso também e padecia, por essa perseguição, sofria por essa perseguição. E aí o Senhor, o Espírito Santo, o inspira a escrever essa carta à igreja, que estava ali na região da Ásia Menor, e que precisava continuar sendo orientada e motivada. E tendo como conteúdo dessa carta, eu, lendo os primeiros capítulos, obtive algumas observações interessantes. Primeira observação: o apóstolo Pedro, ele incentiva a igreja a glorificar a Deus pela salvação, que Deus tinha dado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar. E ele fala: igreja, agradeçam a Deus, deem glória a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então essa é a primeira observação que vamos ver nos primeiros capítulos. A segunda observação é que o apóstolo Pedro diz que o resultado implícito da salvação é uma vida santa, ou seja, nós temos que dar graças a Deus, pela salvação, e possuir a salvação implica em ter uma vida santa, ou seja, aquele que é salvo deve permanecer santo, buscando a salvação, buscando a santificação, buscando andar como Cristo andou, buscando fazer o que Cristo fez. Numa terceira observação é que, apresenta que Cristo é uma pedra viva e fundamento da igreja. O apóstolo Pedro vai dizer isso nos capítulos anteriores. E sendo os cristãos uma comunidade com um estilo de vida totalmente novo, não pode continuar sujeito aos vícios da vida antiga. O Pedro está dizendo para essa igreja: vocês, tendo Cristo como pedra viva da igreja, sendo separado como um povo de Deus, não podem regredir aos velhos hábitos, como andeis antigamente. Devem olhar para frente como uma vida nova, como um tempo novo. Pessoas que buscam um aprimoramento da personalidade e da proximidade com o caráter de Cristo. E uma última observação antes de entrar nos versículos é que eu observei que Pedro deu orientações à família. Pedro deu
algumas orientações acerca da unidade familiar, qual o papel do marido, qual o papel da esposa, né? Qual o papel do cristão, como ele deve andar. Então, eu julgo como uma carta completa, né, para a igreja que ali estava dispersa, né? A igreja foi orientada de como viver o evangelho, de como viver para Deus, de como viver como família, unidade em Cristo. E aí, focando nesses dois versículos aqui, o versículo 1 diz assim, do capítulo 4, ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Ou seja, Cristo aqui esteve na terra conosco. Cristo como nós, né? Conosco, como nós. Cristo padeceu, Cristo passou perseguições, Cristo sofreu reclusões, Cristo foi açoitado, perseguido, crucificado. E ele fala para essa igreja que está dispersa, e fala, armai-vos através desse exemplo. Cristo padeceu, Cristo sofreu, Cristo foi perseguido, assim como eles estavam sendo perseguidos. Nós vivemos tempos de reclusão, nós vivemos tempos de necessidade de isolamento social por algum momento, né? E nós não sabemos quando vamos retornar. Mas observamos que ao invés de olharmos para esse tempo como uma oportunidade de aprimoramento no relacionamento com Deus, no relacionamento com a família, nós estamos dando um outro sentido a esse tempo. Nós cristãos estamos usando esse tempo como um tempo de descobertas que não vem de encontro, né? Que muitas vezes não vem de encontro àquilo que Cristo, aquilo que Deus nos orientou. Pedro, nos capítulos anteriores, alerta os cristãos perseguidos, né? Que não regressem para os velhos costumes, né? E aí nós temos visto uma onda, né? Uma busca de satisfação, de entretenimento, né, pessoal, uma busca de eu estou recluso, mas eu continuo me alimentando daquilo que eu me alimentava anteriormente, no passado. Nós estamos vivendo aí as ondas das lives, né? Live de fulano, de cicrano, de beltrano, disso e daquilo, né? Mas a nossa live, meus amigos, tem que ser com Jesus Cristo, né? Qual é a nossa dedicação em relação a isso? Quantas lives nós temos feito? Quantas lives nós temos assistido de Jesus Cristo? Aí você me pergunta, Murilo, mas como assim fazer uma live com Jesus? Quanto tempo faz que nós não entramos no nosso quarto, né? Quando é a live de Jesus? 24 horas, meu irmão. Não existe hora para a live de Jesus. Ele está atento, disposto a nos escutar, né? A onipotência dele, ele é tão misericordioso que ele está atento para nos escutar. Então nós, ao invés de consumirmos aquilo que outrora nós havíamos consumido, quando não éramos cristãos, muitas vezes quando partimos e adotamos e aceitamos o Senhor como Jesus, continuamos fazendo, né? Assim nós temos feito, nós vemos que estamos nos comportando no mesmo dia, buscamos nos satisfazer, nos entreter com coisas que muitas vezes não vão nos agregar nada, ao invés de entrar no nosso quarto, de nos prostrar diante de Jesus e fazer uma live com Ele. Como temos nos comportado diante de toda essa situação? Quanto tempo você, pai de família, faz que você não reúne a sua família, né, para fazer junto com a sua família uma live para Jesus, uma live para Deus, um culto para Deus? Quanto tempo você não senta e conversa com a sua esposa? Quanto tempo você, esposa, não conversa com o seu marido? Quanto tempo você, filho, que é o único cristão na sua casa, não se prostra diante de Deus para adorar a Deus? Será que toda essa perseguição que Cristo padeceu foi para que tivéssemos em casa, nesse momento, e estivéssemos consumindo aquilo que no passado nós consumíamos? Isso é a orientação para Pedro, a igreja perseguida. Pedro fala, Cristo padeceu, não foi para que vocês regressassem para a sua vida antiga. Foi para que você tivesse uma vida nova. E o motivo de reclusão, a reclusão não é motivo para que nós regressemos a isso. Ele fala, antemão, olhe para Cristo, né, que veio aqui, padeceu, foi crucificado, passou por isso
Por isso que vocês estão passando por tudo isso e muito mais. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ou seja, Cristo não padeceu, não sofreu, para que continuemos tendo uma vida mundana, uma vida que vai de encontro contra aquilo que Deus nos ensinou. Ele padeceu para que nós morrêssemos para o pecado. E morrer para o pecado é ter uma vida nova. Morrer para o pecado é ter um novo comportamento, é ter um novo nascimento. Muitas vezes nós estamos aproveitando o nosso tempo livre para aqueles que não estão trabalhando, Muitos estão fazendo home office, alguns tiveram seus contratos de trabalho suspenso, mas tudo isso, meus amigos, não é para que nós continuemos a ter uma vida pregressa, consumindo aquilo que nós tínhamos anteriormente. Cristo padeceu e morreu para que nós rompêssemos com o pecado, para que nós tivéssemos uma vida santa, uma vida nova. E ainda assim na carta, Pedro vai dizer em alguns versículos aqui anteriores que muitas vezes, os seus vizinhos, muitas vezes aqueles que estão ao seu redor vão questionar seu estilo de vida, mas unicamente você tem que viver para glorificar o nome do Senhor, e através do seu testemunho essas pessoas podem ser impactadas. Então não é só o testemunho físico, não. Nós estamos vivendo a era das redes sociais. Muitas pessoas podem ser impactadas pelo seu testemunho também através das redes sociais. Deus não nos deu a internet para que nós tirássemos selfie, assistindo live de Cicrano, Beltrano e Fulano e postássemos nas redes sociais. Quantas vezes você fez um vídeo ministrando a palavra do Senhor e enviou para sua família? Ou colocou no seu story um versículo bíblico? Quantas vezes você não aproveitou a oportunidade de repente de gravar um vídeo e mandar para esse seu amigo que não conhece Jesus Cristo e nesse momento de crise ele está esperando uma palavra de esperança, e aí você pode ser esse canal de bênção na vida dele. Vamos usar esse tempo para primeiro buscar o resgate do relacionamento verdadeiro com Deus, e segundo, para atingir aqueles que estão próximos a nós. Muito se fala do que a ferramenta tem proporcionado, mas o que temos feito para justificar isso que a ferramenta tem nos proporcionado? Então divulgue o Evangelho do Senhor. Eu desafio você, faça um vídeo, mande para sua família, para os seus amigos, compartilhe um versículo bíblico, fale de Jesus, continue vivendo como cristão, mesmo em tempo de reclusão social. Seja e faça a diferença, mesmo em tempo de reclusão social. Porque é isso aqui que Pedro fala para a igreja que está sendo perseguida e reclusa. Permaneça em Cristo, continue vivendo e fazendo o que Cristo ensinou. Faça a diferença. Em nossos tempos, a mesma coisa. Faça a diferença, onde quer que seja o seu canal de comunicação. Seja semelhante a Cristo, continue caminhando como Cristo caminhou, porque Ele padeceu para que nós morrêssemos para o pecado. E aí no versículo 2 ele diz assim, para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Que venhamos viver para realizar a vontade de Deus. Seja na era digital, seja na era antiga, independente da era, Jesus ele continua o mesmo. Deus ele continua o mesmo. E é isso que precisamos entender. Cristo não padeceu para que desenvolvamos métodos novos de evangelismo, de evangelização. Cristo padeceu e morreu para que os pecadores fossem salvos. E é isso que devemos proclamar. Para encerrar, eu queria deixar uma frase para vocês do bispo Lancelot Andrewes. Foi um bispo que viveu nos anos de 1600 na Inglaterra. E eu vi uma frase bem interessante dele aqui, eu queria compartilhar com vocês. A frase diz assim, falando sobre a vontade de Deus. Sua vontade é a nossa lei. Sua palavra é a nossa regra. A vida de seu Filho é o nosso exemplo. O seu Espírito é a nossa própria alma. É que nos deve guiar as ações. Busque ao Espírito Santo de Deus para o que quer que venhamos a fazer, seja no momento de reclusão ou quando voltarmos
ao convívio social, que o Espírito Santo seja o seu guia e que assim você venha continuar fazendo a vontade de Deus. Espero que essa palavra tenha falado com vocês, assim como falou comigo, e que Deus venha continuar abençoando a vida de vocês. Vamos fazer uma breve oração e que o Senhor abençoe a vida de cada um. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Pai, por mais essa oportunidade de ter acesso à Tua palavra, por mais essa oportunidade, Senhor, de ter, Senhor, escutado a Tua voz, Senhor, falando conosco, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, nos cuidando, Pai, nos dando direcionamento, Pai, mesmo em meio a toda essa situação, nós vemos e percebemos que o Senhor assim tem cuidado de nós, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer morada em nossos lares, para que venhamos viver verdadeiramente como cristãos, Senhor, Pai. E verdadeiramente como cristãos que fazem a Tua santa vontade, Deus. Obrigado por tudo, Senhor, Pai. Damos graças, Senhor, pela salvação, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.